Olá pessoal, é uma alegria muito grande a gente estar começando hoje uma série de estudos que faremos sobre os livros da Bíblia, começando pelo Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Nós somos da comunidade apostólica Novos Amigos, aqui no Rio de Janeiro, e é uma alegria muito grande poder compartilhar aquilo que de graça recebemos. Afinal, a nossa identidade é o amor de Deus. Meu nome é Eduardo Miranda, eu sou o líder dessa comunidade. Eu espero que todos vocês sejam edificados através desses estudos. Então vamos dar início aos estudos do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia. E esse nome, Gênesis, significa origens ou nascimentos. E este livro ele faz parte do Pentateuco, que é um conjunto de 5 livros, dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Agora vamos falar um pouquinho sobre a autoria e data desses escritos. A autoria deste livro é atribuída tradicionalmente a Moisés. E embora seja uma tradição comum, a exatidão dessa autoria é alvo de debate. A data de escrita desse livro é geralmente estimada entre os anos de 1446 a 1406 a.C., durante o período do êxodo do povo de Israel do Egito. Agora vamos falar um pouquinho sobre a intenção e a mensagem central deste livro. Então, qual seria a intenção do livro de Gênesis? Gênesis foi escrito para registrar as origens da criação, da humanidade e do povo de Israel, estabelecendo aquilo que seria as bases para os eventos posteriores relatados na Bíblia. Agora, qual é a mensagem central deste livro? A mensagem central do livro de Gênesis é a soberania de Deus sobre a criação e sobre a história. Ele demonstra como a desobediência humana resulta em graves consequências, mas também revela o plano redentor de Deus para toda a humanidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre os principais tópicos deste livro. Eu gosto de falar separando por capítulos. Então, começando dos capítulos 1 ao capítulo 11, eles descrevem os relatos da criação do mundo, fala sobre a queda de Adão e Eva, fala também sobre o dilúvio de Noé e termina estes capítulos falando sobre a Torre de Babel. Agora vamos falar um pouquinho dos capítulos 12 ao 36. Estes capítulos eles focam nas histórias dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó e suas famílias. Já os capítulos 37 ao 50 contam a história de José, filho de Jacó, e fala sobre sua jornada de escravidão no Egito até ele se tornar um líder influente. É a história do homem que ficou conhecido como José do Egito. Na nossa série de estudos, eu sempre vou buscar falar sobre a relação que existe entre o livro que estamos estudando e Jesus Cristo. Primeiramente, Gênesis estabelece as bases para a promessa messiânica. Existia uma promessa de que seria enviado um Messias, e isso termina em Jesus Cristo. Outra relação entre este livro, o livro de Gênesis, e Jesus é o sacrifício de Isaque. Esse sacrifício, ele prefigura o que viria a ser o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, mostrando assim a disposição de Deus em fornecer uma solução definitiva para o pecado da humanidade. E por fim, a genealogia registrada no livro de Gênesis, ela estabelece uma linhagem que levará diretamente e eventualmente ao nascimento de Jesus, o Messias. E fechando o estudo do livro de Gênesis, eu vou falar um pouquinho sobre fatos importantes e curiosidades sobre o livro. Vou fazer um apanhado geral. Então vamos lá. Vou falar sobre alguns fatos interessantes. Primeiro, os dias da criação. Gênesis capítulo 1, ele descreve os 6 dias da criação, culminando com o descanso de Deus no 7º dia, e estabelecendo assim o conceito do sábado como um dia de descanso.
O livro fala também da árvore do conhecimento do bem e do mal, a tentação de Adão e Eva e a sua queda após comerem do fruto proibido ilustram a natureza do pecado e as suas consequências. A Arca de Noé. A história de Noé e a Arca é uma das mais conhecidas em Gênesis, destacando a justiça de Noé e o pacto de Deus com ele após o dilúvio. A Torre de Babel. A história da Torre de Babel explica a diversificação das línguas e a dispersão dos povos na Terra, uma explicação para as diferenças linguísticas e culturais. O pacto com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma descendência numerosa e a terra de Canaã, que é uma promessa que se cumprirá mais tarde na história do povo de Israel. Jacó e a luta com o anjo. A luta de Jacó com um anjo e a mudança de seu nome para Israel simbolizam uma transformação espiritual e o papel dele como pai das 12 tribos de Israel. José e o manto colorido. A história de José é marcada pelo ciúme de seus irmãos, sua venda como escravo no Egito e também sua ascensão à posição de governador. Tudo começou por causa de um manto colorido. Isso é um exemplo de como Deus pode usar circunstâncias difíceis e até estranhas para cumprir o seu plano. As genealogias detalhadas. Gênesis inclui várias genealogias que rastreiam a linhagem de Adão até os patriarcas, fornecendo um registro importante, histórico e também muito valioso. A promessa messiânica. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz a primeira promessa messiânica ao mencionar a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, prefigurando assim Jesus como o Salvador. Influência em outras religiões. Gênesis tem uma influência significativa em várias religiões, além do cristianismo, incluindo o judaísmo e o islã. E muitos eventos e personagens são compartilhados entre essas tradições. Inspiração literária. O livro de Gênesis é considerado um exemplo notável de literatura antiga, com narrativas ricamente elaboradas que abordam questões fundamentais da existência humana. E por fim, a relevância contínua. Mesmo sendo um dos livros mais antigos da Bíblia, Gênesis continua a ser estudado e debatido por seu impacto duradouro na cultura, religião e também na filosofia. Então, pessoal, eu encerro aqui o estudo do livro de Gênesis. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Espero que vocês curtam também a nossa página, compartilhem, né? Façam o que vocês puderem para divulgar esses estudos e a palavra de Deus que nós estamos compartilhando aqui, tá bom? Eu vou deixar aí também as nossas redes sociais, as redes sociais da nossa igreja, tá bom? Então acessem lá e podem ficar à vontade para mandar os comentários para nós também, tá bom? Um grande abraço, fiquem na paz e que Deus abençoe.